Chegamos então ao momento do nosso culto da mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versículos 7 ao 13. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, você pode ler com a gente aqui na tela. Nós vamos colocar para você. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos na nossa sétima mensagem das igrejas de Apocalipse. Estamos na nossa sétima mensagem das cartas às igrejas de Apocalipse. Se você quiser conferir as mensagens anteriores, é só entrar no nosso canal aí do YouTube e você pode ver as outras mensagens. Essa é a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. E nós vimos desde o princípio que Deus falou com João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, e que Deus deu uma visão para ele, a visão de Apocalipse, que Apocalipse não significa fim do mundo, mas Apocalipse significa revelação. Por isso que você vai ler em inglês, nas Bíblias em inglês, Revelation é o nome do livro, porque Apocalipse, a palavra no grego, significa revelação. Assim, Deus revelou para o apóstolo João como que seria o fim do mundo, o fim de todas as coisas. E aqui no começo do livro, o próprio Senhor Jesus, no capítulo de número 1, que foi a primeira mensagem, o próprio Senhor Jesus glorificado, aparece para João, e ele aparece de tal forma que o próprio João, o mesmo João que reclinou a cabeça no peito de Jesus da Santa Ceia, vai cair como morto diante desse Jesus glorificado, que tem os olhos como chama como de fogo, que tem os cabelos brancos como a neve, que tem como o sol, que tem o rosto como o sol no seu maior fulgor, no seu maior esplendor, como o sol do meio-dia, que tem no seu peito uma cinta de bronze, uma cinta de ouro, que tem os pés reluzentes como bronze, que tem na sua mão direita 7 igrejas, e que tem uma espada que não está sendo segurada pela sua mão, mas que sai da sua boca, uma espada de 2 gumes. Esse Senhor Jesus, que é revelado em Apocalipse como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, ele aparece para João. E primeiramente ele vai falar com as igrejas da Ásia, as igrejas que eram ali da província da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que foi com que Jesus começa o livro de Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 3, falando a essas 7 igrejas. Isso nos mostra a todo tempo, como nós vimos no corpo da carta, que Jesus, primeiramente, antes de olhar para o mundo e para as coisas que estão acontecendo, ele olha para a sua igreja. E por todas as cartas, Jesus sempre vai falar a palavra oida,
que no grego significa eu conheço, por mais que as nossas traduções, principalmente na Nova Versão Internacional, não apareça talvez a palavra conhecer, conheço, no grego todas as cartas têm a palavra conheço. Jesus conhece a sua igreja, e Jesus conhece individualmente cada peça, cada pessoa da igreja. Ele conhece a mim, conhece a você, e ele envia essa carta aos presbíteros da igreja. E aí então estamos nessa sexta igreja de Filadélfia. Como você está vendo aí, estamos colocando para você esse mapa que está à direita aí no canto da sua tela, está do seu lado esquerdo, né, superior, direito superior. Está ali as igrejas. Você pode ver que faz um círculo até chegar na penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, claro, está na cidade de Filadélfia. Ela foi fundada em 140 a.C. e foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo. E como ele fundou a cidade em lealdade ao seu irmão, o nome da igreja é Filadélfia, que Filadélfia significa amor. Filos vem da palavra filos, que é amor no grego, mas é amor fraternal, né? Delfos é irmão, então é amor ao irmão, amor, por isso que ele fundou. A conotação da palavra amor, filos, no grego significa um amor fraternal também, né? Diferentemente de amor ágape, que nós conhecemos como ágape, mas no grego é agape, que é o amor incondicional. E tem outro amor que é eros, que seria o amor homem-mulher, seria a paixão. Aqui então, essa cidade que chamava Filadélfia, amor de irmão, era uma cidade conhecida por produzir uvas e por ser uma cidade que divulgava o helenismo em todas as províncias menores, né? Da Ásia Menor tinha Lídia e tinha Frígia. Assim se divulgava o helenismo através dessa cidade. E essa cidade ela foi destruída em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Trocou-se o nome da cidade para Neo-Cesareia, e depois se trocou o nome da cidade para Flávia, que é a esposa de Vespasiano, que foi um imperador romano. Atualmente essa cidade ela chama Alaşehir, na Turquia, e ela foi construída sobre as ruínas de Filadélfia. Vamos colocar na sequência dos slides para você as ruínas da cidade. E ela se localizava num lugar estratégico de acesso entre as regiões da Frígia, da Lísia e da Mísia. Era um caminho, principalmente entre as cidades de Pérgamo, como você pode ver no mapa, e a cidade de Laodiceia. Era um caminho então que as pessoas que queriam passar, vamos dizer assim como nós temos aqui no estado de São Paulo, Bandeirantes, nós que queremos ir para a cidade de São Paulo, mas você vai passar por Campinas, você vai chegar também aqui em Ribeirão Preto. Assim era uma via importante que se passava pela cidade de Filadélfia. Mas ela era conhecida por causa do vinho, por ser uma cidade que era, vamos dizer, que tinha como padroeiro o deus Dionísio, deus grego do vinho. E aí então o pessoal também tinha festa regada a vinho, e aí participava de orgias regada a vinho, na qual eles prestavam os cultos aos deuses através de bacanais, através de orgias e através de se embebedar, como também de comer muito alimento, e as pessoas também praticavam a glutonaria, né? No entanto, no meio dessa cidade existe uma igreja, e essa igreja é uma igreja fraca e limitada, mas junto com a igreja de Esmirna, das 7 igrejas, são as únicas 2 igrejas que o Senhor Jesus não repreende, né? Então nós temos nesse cenário dessa sexta igreja, você está vendo aí o destinatário
parte do versículo 7a é Filadélfia, e o remetente, quem escreve, é Jesus, né? E Jesus vai se descrever aqui nessa carta como aquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e tudo que ele abre, ninguém pode fechar, e tudo que ele fecha, ninguém pode abrir, né? Então Jesus está se revelando a essa igreja. E como a gente acompanhou nas mensagens anteriores, se você não acompanhou, você pode entrar novamente. Você vai notar que Jesus sempre vai se revelar para a igreja daquilo que ela precisa ouvir, seja na parte de advertência para mudança e arrependimento, mas também seja na parte de encorajamento da igreja. Essa igreja estava passando por um momento difícil, e nós vamos continuar vendo que Jesus não vai dizer coisas ruins da igreja. E aí ele começa a dizer no versículo de número 8: eu conheço as suas obras, eu sei que você guardou a minha palavra. Diz no versículo 8, na Nova Versão Internacional, você guardou a minha palavra. No versículo 10, você guardou a minha palavra da perseverança. Então era uma igreja que guardava a palavra de Jesus. E se eu e você, nos dias de hoje, não queremos ser repreendidos pelo Senhor Jesus como igreja, como corpo de Cristo, mas também como indivíduos, como filhos e filhas de Deus, nós temos que entender que nós temos que guardar a palavra. E guardar a palavra não é carregar a Bíblia e levar debaixo do braço. Guardar a palavra não é apenas eu ler a Bíblia. Guardar a palavra não é apenas eu saber a Bíblia. Mas quando Deus fala em guardar, Ele está falando em obedecer. Deus está falando em praticar. Por isso que o irmão do Senhor Jesus diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Assim diz Tiago, porque a fé sem obras é morta. Assim, meu irmão, minha irmã, essa igreja foi elogiada pelo Senhor Jesus porque ela guardava a palavra. E isso também, eu tenho que entender que para eu guardar a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que conhecer a palavra, porque não tem como eu praticar algo que eu não conheço. E a fé vai vir pelo ouvir a palavra. Então é necessário que eu e você ouçamos muitas vezes a palavra. Por isso que Deus manda no Antigo Testamento, as pessoas, elas tinham que colocar nas suas roupas filactérios, que eram como pequenos pergaminhos da palavra que as pessoas carregavam para elas decorarem, para elas meditarem. E é isso que diz no Salmo número 1: bendito o homem, bem-aventurado o homem, abençoado o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. Assim também funciona com a informação. Nós estamos recebendo muitas informações nesses dias e ficamos ouvindo essa informação de noite, de noite, de noite. E o que vai acontecendo? A gente vai adquirindo isso como verdade, e essa verdade fica no nosso subconsciente. E por mais que aquela informação não seja verdade, ela se torna verdade de tanto que a gente ouviu. Assim funciona também com a palavra de Deus, mas ela é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, para que eu guarde a palavra, você precisa meditar para que você possa guardar a palavra, até que ela se torne carne em você, como ela se tornou carne em Jesus. E assim aquela igreja havia guardado a palavra, e Jesus continua dizendo a outra característica, outra qualidade da igreja: você não negou o meu nome. Naquele tempo era muito fácil negar o nome de Jesus. Como que você negava o nome de Jesus? Você era obrigado a prestar culto a César. Você era obrigado a prestar culto a Roma, ao imperador romano, a Roma. E isso você tinha que fazer publicamente. Dentro do seu comércio, nos lugares de encontros públicos, você tinha que fazer isso. Mas eles não estavam fazendo isso. E por eles não estarem fazendo isso, Jesus, a gente está vendo aqui a partir do versículo 8, no final do versículo 8, mas Jesus, ele vai dizer para aquela igreja, que apesar dessa igreja guardar a sua palavra, não negar o seu nome, guardar a palavra da perseverança, era uma igreja que tinha pouca força. Veja comigo no começo do versículo 8: conheça as suas obras, eis que coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. E aí depois Jesus fala dessas qualidades que a gente falou. E aí mostra para mim e para você que às vezes os valores do mundo, que nós tanto damos qualidades,
E quando trazemos esses valores para a igreja, que a igreja boa, a igreja... os estudiosos não sabem explicar muito bem o que seria essa força, mas a gente pode tentar interpretar. Essa força talvez seja o tamanho da igreja, a influência da igreja. Essa força talvez seja a palavra usada no original ali, dunamis, que é o poder do Espírito Santo. Talvez não era uma igreja que tinha tanto manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, mas no entanto Jesus não está bravo com a igreja por causa disso. Talvez uma igreja que não tinha força porque não tinha condições financeiras, porque ao não negar o nome de Jesus, ao não participar do culto romano, ao não participar do culto a César, essas pessoas eram naturalmente excluídas da sociedade daquela época, era excluída das gremiações daquela época, que faziam com que elas se fortaleciam. Assim como você vai assistir naqueles filmes italianos como O Poderoso Chefão, que tem uma máfia que vai um favorecendo o outro, um ajudando o outro, um protegendo o outro. Naquele tempo era a mesma coisa. Então, para que você fosse poderoso, você tinha que ter essa influência, e para ter essa influência você tinha que prestar culto a César. E aí então a igreja ficava fraca. Mas Jesus então não vai falar dessa fraqueza como uma qualidade ruim, mas vai dizer: olha, eu sei que você é fraco, e Deus conhece a sua fraqueza, Deus conhece a nossa fraqueza, mas no entanto a nossa fraqueza não é desculpa para nós não guardarmos a sua palavra, para nós não negarmos o seu nome, e para nós não termos perseverança, porque a igreja primitiva ela perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. Então eu e você, nós não temos desculpa, por mais que nós sejamos fracos, por mais que nós sejamos pequenos. Jesus não está olhando para essas qualidades que o mundo quer, essa qualidade que hoje as pessoas buscam no meio evangélico, não pessoas de caráter, não pessoas que se esforçam e que mostram que têm qualidades de Deus, mas as pessoas hoje procuram pessoas que têm resultados, pessoas que têm grandes igrejas, pessoas que atraem muitas pessoas, e muitas das vezes essas pessoas podem não ter qualidades de Deus verdadeiras, mas atraem as pessoas pelo motivo A ou B ou outro motivo, e não quer dizer que por isso elas são de Deus. Amém? E aí então Jesus começa a dizer qual que é a recompensa. A recompensa primeiramente temporal, que eu coloquei aí no próximo slide para você. Salvação temporal. Jesus conhece as suas obras, Jesus conhece que é uma igreja fraca, Jesus sabe que ela não nega o nome, Jesus sabe que ela guarda a palavra, Jesus sabe que ela persevera, e ela diz assim, ó, e aí Jesus começa a dizer para essa igreja: eu deixo uma porta aberta para você. Meu irmão, nós podemos ter muitas portas abertas na nossa frente. E Jesus, quando ele pregou, e você pode ver lá em Mateus do 5 ao 7, o Sermão do Monte, ele vai dizer que existe uma porta grande e um caminho largo, espaçoso, daqueles que vão ir para o inferno. Porque grande é o caminho, espaçoso é o caminho, grande é a porta daqueles que vão ser condenados, daqueles que vão andar pelo caminho fácil. E aí quando ele vai dizer o caminho apertado, o caminho difícil começa por uma porta pequena e o caminho é estreito. E Jesus vai dizer, são poucos os que passam por esse caminho. Mas a porta de Deus é a porta, vai ser a porta mais difícil para nós, humanamente falando, mas é a melhor porta, porque é a porta que conduz para a vida eterna. Jesus diz, eu sou a porta. Então Jesus, ele deixa uma porta aberta para essa igreja. Olha, igreja, você tem pouca força, mas eu tenho uma porta aberta. Por quê? Porque é aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Porque ele é santo, porque ele é verdadeiro, porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Debaixo da terra, acima dos céus, Jesus recebeu o nome e autoridade sobre todas as coisas. E ele tem uma porta para mim e para você. Mas no entanto, eu oro, eu falo com Deus, quando eu faço a minha oração, eu falo, Senhor, mantenha a sua porta aberta, e aquela porta que não for sua, Senhor,
fecha na minha vida, fecha, Senhor. Então é dia, igreja do Senhor, de nós não entrarmos por essas portas largas e termos o discernimento para entrar nessa porta que Jesus deixou aberta para nós. E eu quero dizer para você, ninguém pode fechar. Só que eu e você podemos ser impedidos de entrar se nós não queremos, se nós não perseverarmos, se nós não guardarmos a palavra, se nós não guardarmos o nome de Jesus até o fim. Mas Jesus diz para essa igreja: eu deixo aberta essa porta para você. E Jesus continua dizendo no versículo 9: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostre a seus pés. Olha só o que Jesus está dizendo. Naquele tempo, naquele contexto, já do final do século 100, os judeus estavam perseguindo. Os judeus eram uma religião lícita, aprovada pelo Império Romano. E aí então vão dizer os estudiosos que o cristianismo já não é considerado uma religião dentro da religião judaica, uma seita. Não, vai ser considerado uma religião à parte, e vai começar a ser perseguido pelos romanos, e já era perseguido, como nós vemos nas próprias viagens missionárias do apóstolo Paulo, já era perseguido pelos judeus. Então esses judeus humilhavam, esses judeus, eles lutavam contra o cristianismo desde o princípio. E aí Jesus está dizendo: sabe esses judeus que são filhos de Abraão? Eles não são filhos de Abraão, como Jesus disse para os fariseus, eles são filhos do diabo. Por quê? Porque eles me odeiam, porque eles não me conhecem, porque eles querem me assassinar. Assim são todo e qualquer judeu, ou toda e qualquer pessoa que não aceita Jesus. Não tem meio termo. Eles se dizem judeus, mas não são de Jesus, são mentirosos. E eles, então, assim, provavelmente estavam sendo perseguidos. Aqui não diz claramente, mas provavelmente estavam sendo perseguidos por causa desses judeus, e estavam sofrendo. E Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer com que eles se prostrem aos seus pés. E é Jesus que nos traz honra, é Jesus que vinga a nossa batalha. A Bíblia diz que quando eu e você retribuímos o mal com o bem, para essa pessoa que fez o mal para nós colocamos como brasas vivas sobre a sua cabeça, para que haja condenação mais rigorosa para essa pessoa. Por isso Jesus nos mandou perdoar. Ele diz assim: ame os seus inimigos, perdoem eles, façam bem a eles, orem por eles, e toda e qualquer injúria que você receba, retribua com uma bênção sobre essa pessoa. Por quê? Porque é Deus que nos exalta. Quando diz que vai se prostrar, que vai ser exaltado, porque todo aquele que se exaltar diante de Deus será o quê? O que a Bíblia diz? Todo aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. E é Deus que nos honra, e é Deus que nos exalta, assim como Deus fez com Jesus. Jesus foi humilhado até morte de cruz, e Deus então exaltou o nome acima de todo nome, exaltou com poder e com autoridade acima de todo e qualquer principado e potestade no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa. Assim Jesus continua dizendo no versículo de número 9, ele diz assim: e reconheçam que eu o amei. Eu não coloquei aí nos itens 1, 2, 3 e 4 itens que você está vendo aí, eu coloquei só 3, mas é muito importante o que Jesus está dizendo, porque olha só, lembra que eu falei no começo, que a cidade chama Filadélfia. Filadélfia é amor filo, é amor fraternal, e Jesus está dizendo para a igreja: olha igreja, quem vai te amar sou eu, Jesus, que vai te amar. Eles podem dizer que vocês não são de Deus, podem perseguir vocês, mas esses judeus que te perseguem vão reconhecer que eu te amei. Acima de tudo, você tem que saber que no meio de toda perseguição, Deus está com você e Deus te ama. Amém? Graças a Deus. E porque Ele te ama, olha o que Ele diz na continuação: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também guardarei na hora da provação, que está de vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha só, eu quando comecei essas mensagens, que são 7 igrejas, vão dar 8 mensagens, porque eu falo sobre Jesus glorificado na primeira. A gente não estava em clima de pandemia. Nós tivemos a Páscoa, eu falei uma mensagem da Páscoa e pulei a mensagem das igrejas. Mas olha só como que é oportuno esse versículo.
que Jesus está dizendo numa hora da provação que viria sobre toda a terra. Alguns estudiosos estavam falando da perseguição que iria haver sobre todos os cristãos, né, de serem perseguidos, mortos, jogados nas arenas que haviam, de serem queimados vivos em praça pública. Alguns estão falando disso, mas assim nós estamos passando por um momento de provação que veio sobre toda a terra. Mas olha só o que Jesus está falando, para pôr à prova toda e qualquer provação. Provação, no sentido original, significa você provar algo, você ver de qual substância é, o que aquilo realmente é, o que está lá no mais profundo. E Deus não olha a aparência, Deus olha o nosso coração, e quer saber no fundo, será que nós amamos Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como nos manda o primeiro mandamento, amar a Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com as suas forças, com tudo isso. Será que nós estamos amando? Então tudo isso está nos servindo para dizer, olha, vai provar toda a terra, mas Jesus está dizendo para aqueles que guardaram a sua palavra, foram perseverantes, eu vou guardar você. A Bíblia diz que Deus nos guarda de toda e qualquer provação. Ele não vai nos dar um fardo maior que a gente possa carregar, não vai dar uma cruz maior do que a gente possa carregar, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, porque Ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, é isso que o Senhor tem para mim e para você, se a gente for fiel a Ele nesse momento difícil. Mas por mais que Jesus amasse aquela igreja, Ele não poderia ficar com meias palavras, e Ele continua dizendo, no versículo 10 e 11, Ele vai dizer, no 10, Ele vai, no 10 e 11, esse final que eu falei, é uma advertência temporal. Ele está falando que vai haver uma tribulação, mas que Ele vai guardar. Mas depois Ele continua no 11, Ele vai dar uma segunda advertência, venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só, por mais que Jesus fosse guardar eles daquilo que iria acontecer, Jesus está dizendo que vinha em breve. Olha só, Jesus vinha em breve há 2000 anos, imagina agora. Mas para aqueles que morreram na perseguição, Jesus veio. E o que Jesus estava falando? Olha, cuidado, guarde o que você tem. Você guardou até agora a palavra? Você não estava guardando antes? Você está ouvindo essa mensagem? Se nós estamos ouvindo, porque eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim também. Se eu não estou guardando, se eu não estou certo diante de Deus, Deus está me chamando agora para mudar, para me arrepender. Essa é a mensagem para todas as igrejas, e essa é a mensagem para mim e para você: confessar o erro e se voltar para Deus. E Ele está dizendo, e agora que você confessou e se arrependeu, ou você que já estava guardando, guarda o que você tem. Para quê? Para você não perder. Não perca essa coroa. A palavra para coroa ali era a palavra para aquelas coroas que colocavam naqueles que estavam nos Jogos Olímpicos daquela época, que colocavam aqueles louros, louros colocavam na cabeça dos vencedores. Assim, guarda a sua coroa. Por quê? Porque você é o mais que vencedor em Cristo. Você só pode perder, a Bíblia diz, nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem altura nem profundidade, nem a vida nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só tem uma coisa que pode me separar, que pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é eu e você mesmo, que é quando a gente escolhe o nosso caminho, a nossa vontade, que é quando a gente escolhe o que nós vamos fazer e vamos falar, não, essa parte da Bíblia eu vou fazer, essa eu não vou fazer. E aí então a gente não está seguindo, ou a gente guarda tudo, ou a gente não guarda nada. Mas o Senhor está nos chamando e está dizendo, Ele tem uma promessa eterna para você. E por isso continua dizendo, no versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, se não for o Espírito Santo revelando isso para mim e para você, a gente vai achar que é baboseira. Mas Jesus está falando muito sério com essa igreja. Está falando, igreja, você é fraca, e eu sou aquele que abre a porta. Eu sou o santo verdadeiro, eu sou aquele que deixa uma porta aberta para você. Mas além de tudo de
deixar uma porta aberta para você. Você me pertence, você é mais que vencedor em mim. Por quê? Porque naquele tempo, quando você colocava, quando você tinha o Senhor, naquele tempo, quando você era escravo de alguém, o doulos, se colocava o nome daquele, o nome do Senhor no seu escravo. E ali então, olha só, essa pessoa vai receber o nome de Deus dela, vai receber o nome da cidade de Deus, que Deus vai trazer uma nova Jerusalém, vai transportar uma Jerusalém perfeita dos céus aqui na terra, não uma humana que já foi destruída tantas e tantas vezes, mas também vai dar um novo nome de Jesus, e vai escrever naquele que é dele, porque aquele que é dele vai ter o nome dele marcado. Aqueles que negarem Jesus, aqueles que forem marcados, se prostrarem diante do falso profeta, do anticristo, e da imagem do anticristo, da imagem adorando, vai receber, a Bíblia diz, o nome do anticristo, vai receber o código 666, enquanto que aqueles que guardam a palavra de Jesus, vão ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, o nome de Jesus, porque é o lugar que você pertence, ao Deus que você pertence, através do Filho, amém? E aí você vai se tornar uma coluna. Ele está dizendo, vai ser uma coluna no santuário de Deus. Deus não habita mais em templos feitos de mãos humanas, Deus habita dentro de mim e você. E se Ele não habita hoje, se Ele não está com você agora, é porque você entristeceu o Espírito Santo e Ele se afastou. E se você não for coluna agora, é isso que você tem que entender. Se você não for coluna de Deus agora, se você não produzir frutos a 30, 60, 100 por um, lembra da palavra de Jesus. Quatro sementes. Uma semente caiu na beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram. A segunda semente caiu entre as pedras, veio o sol e aí secou aquela semente. A terceira semente caiu entre os espinhos, cresceu, mas foi sufocada entre os espinhos e morreu. Só a quarta semente, que deu fruto de 30, 60 e 100 por um. Nós sabemos que os passarinhos que comeram a semente é o diabo. Nós sabemos que as tentações do mundo, as coisas passageiras, é o sol que quer secar e destruir essa semente daqueles que têm coração duro, ouvem a palavra com alegria, mas vem a perseguição, vem as coisas que tem que mudar e a pessoa não muda. E nós sabemos também que aqueles que recebem a palavra, mas tem muita coisa, se preocupam com as coisas desse mundo, não vão conseguir dar fruto. Então Deus está falando agora para mim e para você, você precisa ser aquele que dá fruto de 30, 60 por um, 100 por um. Você tem que ser coluna de Deus agora, você tem que produzir o máximo de Deus agora, em todas as áreas da sua vida. Você tem que ser fiel nos dízimos das ofertas, você tem que ser um homem e uma mulher de oração, você tem que ser um homem e uma mulher que é exemplo, você tem que ser um homem e uma mulher que vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, vai ser exemplo para o seu marido, para a sua esposa, no seu trabalho. Você tem que produzir fruto em tudo, meu irmão. Você tem que estar ativo na igreja, você tem que ter um ministério, você tem que estar trabalhando em tudo, e no seu trabalho você tem que glorificar a Deus e trazer o reino no seu trabalho. Para isso você tem que guardar a palavra de Jesus e tem que não negar o nome de Jesus. E aí você vai ter a recompensa eterna. Quando Deus está falando disso aqui no final, é eterno, não vai ter mais volta, vai ser para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Então, Senhor, que você queremos nisso, nós vamos fazer tudo para alcançar isso. Existe uma história, agora eu não me lembro o nome das pessoas que participaram dessa história, mas conta-se a história de ali na Inglaterra, de um reverendo que foi até uma pessoa que estava condenada à morte, um ladrão muito perigoso, e que estava falando a mensagem de salvação para aquele homem que ia ser enforcado, que ia ser morto, e falava a mensagem da salvação para esse homem de maneira bem morna, bem fria, sem emoção alguma. E aí então aquele homem que ouviu aquela mensagem, aquele homem mau, acho que ele era um assassino, ele vai dizer para aquele reverendo: olha, se eu estivesse no seu lugar e estivesse anunciando essa mensagem que você está me dizendo, de condenação eterna para o inferno, ou de salvação eterna e ir para o céu e passar a eternidade com Deus, eu estaria anunciando essa mensagem em todos os lugares, anunciaria dos telhados, e não anunciaria como você está me anunciando, como um ofício fúnebre, porque eu ainda não morri. Então, meu irmão, a gente tem que crer nisso de verdade.
E por isso eu quero orar por você. Porque Deus tem valores maiores para a igreja do que aqueles valores do mundo. Deus olha para a integridade. Deus olha para a santidade. Deus olha para o compromisso. Que é o que eu e você temos que ter. Vamos orar agora. Pai, nesse dia, nessa hora, Deus, nós olhamos para nós com todo o temor, porque o Senhor nos conhece verdadeiramente. Sabemos que nós temos pouca força. Ó Deus, sabemos que também não temos muitas riquezas. Somos pobres como a igreja de Esmirna. E não temos muita força como a igreja de Filadélfia. Mas talvez nós não tenhamos as qualidades que eles tiveram e nenhuma repreensão que eles não tiveram. E por isso agora, como igreja e como filhos de Deus, filhas de Deus, nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Pai. Nos ajuda a nos voltar para Ti, para sermos colunas da Tua igreja agora, só através do Espírito Santo, mesmo com as nossas falhas, nossas limitações. Grandes coisas nós podemos naquele que está em nós e conosco. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos abençoa a cair em si e nos voltarmos para Ti, de todo o coração. Eu oro agora por essa pessoa, Pai, que estava morta, que estava morna, que dizia para si mesma que não tinha valor. Eu digo e abençoo cada pessoa que está me ouvindo e digo que ela tem muito valor, e provo isso porque Jesus morreu por ela. E ninguém vai dar valor em algo que não tem valor. E Ele deu o maior valor de todos, Deus o Pai, dando o seu Filho precioso, único, em amor dessa pessoa. E por isso eu oro por ela, abençoando e declarando que aquilo que estava morto, que aquilo, Senhor, ó Deus, que ela não acreditava mais, aquilo que não deixava ela avançar, aquele que contribuía para ela não dar fruto de 30, 60 e 100 por um, cai por terra agora. E abençoa essa vida para ter um novo começo. Abençoa essa vida, Senhor, para ter uma nova chance. Abençoa essa vida, Senhor, para confiar, Deus, como o Senhor deu para o filho pródigo uma nova chance. O Senhor dá para essa vida, de se voltar para Ti de todo o coração e ser uma coluna do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Você pode ter a certeza que o Senhor vai te guardar agora, nessa hora dessa aprovação, que o mundo inteiro está se passando. Preste atenção, no meio da aprovação que tudo está acontecendo, as pessoas vão revelar realmente o que elas são, o que está dentro delas, de melhor e de pior. Se elas estão mostrando o pior, elas estão mostrando o que realmente estava dentro delas. Mas se elas estão mostrando o melhor, elas estão mostrando também realmente o que estava dentro delas. Por isso, sabe que o seu Senhor vai te guardar, que é tempo de a gente se unir. Deus está te chamando para você ser igreja. Deus está te chamando para, depois dessa pandemia acabar, você acabar com as desculpas e ser igreja, e tomar posição como igreja, porque você é indispensável para o reino, porque Ele pagou um alto preço por ti, e porque Ele confiou a ti o seu reino. Quando acabar essa pandemia, eu te desafio, em nome de Jesus, a ser igreja, a participar da igreja, a ser uma filha e um filho de Deus, de verdade, para que juntos, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E por que que muitas das vezes a gente olha para a situação e fala, mas aí o inferno está vencendo, nós estamos perdendo? É porque a gente não se une, e o reino dividido ele cai, porque nós não estamos juntos. Mas depois de passar tudo isso, eu te desafio a ser igreja, a tomar a tua posição, porque o reino de Deus te chama, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não negue o chamado, porque aqueles que Ele negou o chamado, os judeus negaram, Ele chamou outros. Se você e eu, se nós negarmos, Ele vai chamar outros no lugar. Mas Ele não quer isso. É por isso que Ele continua nos chamando, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.